Fala pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez falando sobre a função C. Essa aqui é uma das principais funções dentro do Excel, uma das mais utilizadas, mas que traz um pouco de dificuldade aí no entendimento porque ela trabalha com a questão da lógica, ok? Mas eu vou te explicar aqui um passo a passo, vai ficar bem fácil a maneira como você tem que estruturar essa função, né, e você vai conseguir aplicar facilmente aí para o seu trabalho, na sua tarefa aí, que exige essa função, tá ok? Olha só, então, para começar, o que seria a função C? O que ela faz? A função C ela compara dois valores ou mais, dois ou mais valores e retorna um resultado. Geralmente é usada para retornar um texto ou mesmo algum valor, tá ok? E eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Começo um exemplo simples e depois um pouquinho mais complexo, mas bem tranquilo, bem acessível a todo mundo, tá ok? Olha só, eu tenho uma tabela aqui, que é uma tabela de vendas aqui, traz o nome dos vendedores na coluna A, como vocês podem ver, tá ok? E o faturamento deles por trimestre, então no primeiro trimestre, segundo, terceiro, quarto, até chegar no faturamento total aqui. Então cada vendedor tem seu respectivo faturamento, aqui os valores, tá ok? E o que eu quero? Olha aqui a célula, a coluna G. A coluna G traz o percentual de bonificação. Então eu vou colocar aqui o quanto cada vendedor merece de bonificação conforme o faturamento que ele teve, tá ok? Então, eu fiz uma tabelinha auxiliar aqui só para a gente auxiliar aqui para o entendimento, que toda vez que o faturamento for igual ou maior a 100 mil, eu quero que aplique 3% de bonificação sobre o faturamento total. E quando o faturamento for menor que 100 mil, eu quero que aplique 1,5%, tá ok? Então, vamos lá. Uma questão boa da função C é que eu vou formar ela só aqui na primeira linha. Eu vou usar como base o primeiro elemento aqui da minha linha, que no caso é o vendedor aqui, João, tá ok? Eu vou usar ele como base e depois eu apenas vou arrastar os valores até embaixo para atualizar para cada vendedor, ok? Então eu só faço ela uma vez. Eu vou fazer corrido aqui essa função. E eu peço que vocês prestem atenção no texto que eu estou usando. Usando esse texto, vocês nunca vão errar a função, tá ok? Olha só. Para abrir a função, sempre da mesma forma, igual a C, tá certo? Esse é o parâmetro para abrir a função. Abro parênteses, teste lógico. Então, C, o conteúdo da célula F2. Se o conteúdo da célula F2 for maior ou igual a 100 mil, então 3%. Se não, 1,5%. Pronto, simples assim. O que ela tem de diferente? Olha só. Em vez de eu usar a palavra então ou a palavra senão, eu preciso usar um símbolo que é o ponto e vírgula para fazer essa separação, tá ok? Então eu uso um primeiro ponto e vírgula que eu poderia chamar de então e um segundo ponto e vírgula que eu posso chamar de senão ou então, tá certo? Então olha só, se o conteúdo da célula F2 for maior ou igual, aqui não tem mistério, é símbolo matemático, tá certo? O símbolo que a gente conhece da escola, o símbolo aqui do maior ou igual a 100 mil reais. Então, se o conteúdo da célula F2 for maior ou igual a 100 mil reais, então, caracterizado pelo ponto e vírgula, e aí eu monto o meu texto, sempre entre aspas, tá ok? Essa é a única coisa que vocês precisam saber, sempre entre aspas. Se eu tirar as aspas daí a função vai dar errada. Então ali eu poderia botar qualquer texto dentro dessas aspas. Tem aquele exemplo clássico quando se explica essa função C, que é aquele das notas dos alunos. Se um aluno tirou nota maior que 70%, então, abre aspas, aprovado. Se não,
abre aspas, reprovado. Já devem ter visto por aí. Então é isso aqui, vocês precisam trocar a palavra então pelo ponto e vírgula e a palavra senão ou então por outro ponto e vírgula. E sempre o texto entre aspas, ok? Fecho aqui o parênteses para fechar a função. 100 mil é maior que 100.446 é maior que 100 mil, então ele já aplicou automaticamente os 3%. Venho aqui, arrasto até o final, então ele me dá os 3% para quem faturou acima de 100 mil reais e ele me dá 1,5 para quem faturou menos de 100 mil reais, ok? Por que aqui, deixa eu só, uma coisa que eu quero fixar bem com vocês, ó. Por que eu marquei aqui o conteúdo da célula F2? Ó, eu marquei F2 aqui, eu não botei o valor que está aqui na célula F2. Eu tive que marcar ela, porque o que me interessa é o conteúdo que tem nessa célula. Vamos supor que houve um engano, tá? Vamos supor que houve um engano e o faturamento, na verdade, foi de 21 mil. Automaticamente ele atualizou, vocês perceberam? Como atualizou o valor aqui da célula F2, ele automaticamente atualizou, porque o que interessa é o que está dentro dessa célula, tá ok? Esse é o exemplo mais simples, básico. Vamos só dar uma complicadinha aqui, mas bem de leve. Vocês vão conseguir fazer facilmente também. Eu apenas agora vou colocar uma função C dentro da função C, tá? Por que isso? Porque eu vou aplicar mais um critério aqui, mais um valor. Então, se o faturamento maior ou igual a 100 mil, aplicar 3%. Esse eu quero deixar igual. Se o faturamento for menor que 90 mil, 90 mil reais, então esse não vai ganhar nada, não tem direito a nada, ok? Agora, se o faturamento entre 90 e 100 mil, aplicar 1%. Esse texto aqui é só mesmo um texto de apoio, ok? Ele, para eu saber aqui os critérios que eu preciso usar, mas eu não vou usar nada daqui, eu não vou selecionar nada desse texto, é mesmo só como um apoio para vocês saberem, guiar vocês o que vocês estão fazendo, tá ok? Então, venho aqui, o começo vai ficar igual a antes, igual C. O faturamento aqui, ou o conteúdo da célula F2 for maior ou igual a 100 mil, então 3%. Se não, e agora aqui é que está a diferença. Como eu tenho 3 argumentos, eu vou criar mais um C. Então, se conteúdo da célula F2 for menor que 90 mil, então não vai ter direito a nada, 0%, tá ok? E agora sim, se não, eu termino 1%. E agora eu preciso usar 2 parênteses para fechar, porque eu abri 2. Eu abri um logo aqui no início da função C e depois aqui no meio, aqui quando eu precisei abrir outra função C. Então, obrigatoriamente, eu preciso usar os 2 para fechar, tá ok? Abrir 2 parênteses, fecho 2 parênteses. Se eu tivesse 4 argumentos, eu iria usar ainda mais uma função C, tá ok? Então, que leitura ele vai fazer? Se o conteúdo da célula F2 for maior ou igual a 100 mil, ele vai aplicar 3%. Se o conteúdo da célula F2 for menor que 90 mil, ele aplica 0%. Se não, 1%. Então ele vai fazer a leitura que aquilo que estiver entre 90 e 100 mil, eu aplico 1%. Tá ok? Ver se funcionou. 89 mil menor que 90? Sim, 0%. Venho aqui, atualizo de novo. 90 mil, 1%. 99 mil, 1%, 93 mil, 1%.
até ali os 106.000, que é 3%, 110, 3%, 81,0, 88,0. Tá ok? Então vocês podem usar nas mais diversas aplicações essa função, né? Podem, se vocês têm dificuldade, sigam este exemplo, que é muito mais fácil, né? Se alguma coisa maior ou igual, menor a tal coisa, então, abre aspas, texto. Se não, abre aspas, texto, ok? Sigam isso, que vocês não erram e vão conseguir fazer ela para qualquer aplicação. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, não esqueçam aí de dar um curtir, se inscrevam, deixem comentários, um grande abraço e até mais.